documentação local aqui. Bem, tudo inicializado, né? Bom dia, né? Novamente estamos aqui no dia 1º de junho de 2020 para mais uma aula de compiladores, ok? Nós estamos falando de ambientes de execução, ok? Esses ambientes de execução são basicamente a gestão de memória que o compilador, apesar de não atuar diretamente, mas gera código para que o processo possa ter sua gestão de memória, permitindo a invocação de procedimentos, funções, declaração de variáveis e tudo mais. Ok? Nós já vimos os ambientes estáticos, que vinham lá daquela linguagem antiga, né, Fortran, em que você não tinha recursão, você não tinha procedimento chamando outras versões de si mesmo, né? Então era tudo muito simples, né? Tudo era colocado na memória, mesmo que na pilha, mas não havia muito problema para você referenciar as variáveis, para você preencher a tabela com os endereços das variáveis, ok? Depois nós passamos para os ambientes dinâmicos de pilha, com suporte à recursão, e vimos a figura do registro de ativação, né? O registro de ativação, ele meio que armazena as informações da invocação de um procedimento ou função lá na memória enquanto esse procedimento está ocorrendo. Ok? Vimos a vinculação de controle, a vinculação de acesso, né? De controle, endereço de retorno, onde são colocados os parâmetros lá no começo do registro de ativação, né? As variáveis locais lá no final. Ok? Vimos posteriormente a questão de procedimentos aninhados, né? Em que aí você tinha que ter também a vinculação de acesso para saber onde é que um procedimento tinha sido definido dentro do outro, para ele poder voltar a encontrar a variável correta, ok? Novamente, é um caso de linguagem com Pascal e Ada. C já não tem muito isso, né? Ok? Mas a gente viu para ficar a visão completa, ok? deixa eu botar aqui o slide para vocês verem onde é que eu estou andando, né? Ok? Bem, gente, essa questão da pilha, ela é muito importante porque, querendo ou não, tem o controle das chamadas, né? E todo programa, mesmo a gente vai falar um pouco da orientação a objeto hoje, mas mesmo orientado a objetos, o fluxo é função chamando função, método chamando método, né? Então a pilha ela tem uma importância muito grande você, do compilador, gerar código para gerenciar essa pilha e mantê-la consistente com as tabelas de símbolos que são mantidas ali, né? Ok? Mas vista essa questão da pilha, nós vamos falar agora da memória dinâmica. O que é essa memória dinâmica? Ela é a famosa heap, ou, em algumas traduções, chamam o monte. Ok? Então, a agência de pilha, que foi o que nós vimos até agora, ok? Você pode imaginar, professor, todo algoritmo eu consigo representar usando só chamada de funções e somente a pilha? Em teoria, sim. Tanto que Fortran, o pessoal foi feliz muito tempo, né, programando em Fortran, que a gente viu que nem a pilha é mais simples ainda do que as que permitem recursão, né? É a pilha estática. Então, em teoria, em termos de expressão, você não, em teoria, não precisaria ter uma pilha, você seria capaz de representar qualquer algoritmo, ok? Mas isso não é muito eficiente, certo? Então, a gerência de pilha até agora, ela não é suficiente, ok? Para quais linguagens? Linguagens nas quais uma referência
a uma variável local pode ser retornado ao ativador. Aí é um texto meio confuso. Mas o que é isso daí? Nós vamos ver um exemplo aqui que acaba não sendo legal em C, mas a gente usa para ter uma representação, ok? Do que seria esse problema. Olha só aqui. Essa funçãozinha aí, ele chama de dangle. O que é dangle? Dangle é um negócio que fica pendurado. Né? A fruta está dangle na tree, né? Você vai lá e pega a fruta. Então, dangle é pendurado. Ok? Ou no caso aí, pendente. Algo que está lá, você vai lá e pega o caju do cajueiro, né? Então está lá pendente. Olha o que é que essa função faria. Essa função, ela diz que retorna um ponteiro para um inteiro. Ok? Por que isso aí seria ilegal em C? Porque quando eu chamasse essa função, eu ia criar o registro de ativação, não ia colocar nenhum parâmetro, porque o parâmetro é vazio, né? Ia botar a vinculação, ia botar o endereço de retorno, ia botar a variável local. Isso onde? Na pilha, né? Então aqui na pilha eu teria a pilha, né? Eu não tenho a vinculação, o endereço de retorno e colocaria x aqui. Aqui o frame point, né? O endereço começando de 0, considerando que o endereço são 4 bytes, digamos, inteiro também 4 bytes, então de fp menos 8 eu estaria em x, o endereço de x. Ok? A questão é que dentro do código, quando eu faço isso aqui, tá vendo? Eu estou referenciando esse endereço aqui. É o endereço primordial da pilha. O problema é que quando retorna, o frame pointer ele passa a apontar o registro anterior. E possivelmente toda essa região de memória pode ser ocupada por outro procedimento que for ser chamado. Então eu estou retornando um ponteiro para uma região de memória que eu não tenho mais certeza que vai estar alocada. Ok? Então qualquer coisa que uma função criasse, uma função trabalhasse dentro dela, e eu quisesse retornar, ou eu teria que retornar copiando, aí eu ia ter que copiar aqui o valor de x da memória para uma variável lá no outro registro de ativação, que seria uma variável que guardaria o retorno, ok? E isso daí, gente, para uma variávelzinha x seria muito tranquilo copiar 4 bytes. Agora, vai que o cara tá, digamos, essa função constrói uma árvore lá enorme, de um programa enorme, ocupando kilobytes da memória. Ok? Se essa árvore ela só está alocada na pilha, para retornar para quem chamou, eu vou ter que copiar essa árvore de um canto, de um par da pilha, de um registro de ativação da pilha, para outro registro de ativação da pilha. Isso daí ia tornar muito ineficiente. Ia ficar muito lento. Certo? Então eu tenho que ter uma outra área, né, que vai ser lá embaixo. Ok? Que a função possa alocar um x e que esse x esteja presente mesmo quando a função retornar. Ok? Então, esse código aqui, ok, eu teria que fazer em C, eu acho que todo mundo já sabe, né? Int endereço de x igual a 1 malloc da vida. Aí tem lá size of int, papapá. Converter o ponteiro, tudo bem. E eu simplesmente retornaria x. Quando eu chamei o malloc, eu garanti que, apesar de eu ter aqui um ponteiro de x, o ponteiro ele continua sendo uma variável local do procedimento. Ok? Mas o valor do ponteiro, que é o endereço, aponta para uma região que está fora do registro de ativação. Aí eu posso retornar o endereço. Então,
Esse retorno aqui é a cópia de 4 bytes, que é o endereço na arquitetura 32 bits. Ok? Ah, para o caso inteiro não faz diferença. Agora imagine aí que X foi uma árvore, um struct, um negócio enorme, um array. Entendeu? Ok? Então, a memória dinâmica, ela é justamente, ela permite que os procedimentos criem variáveis, né, aloque espaço, que vão sobreviver à finalização dos registros de ativação. Ok? Então, isso é muito importante, né? Isso vai evitar ficar fazendo cópia de um lado para o outro. Ah, professor, mas você também poderia botar a árvore como uma estrutura estática. Lá no main aqui, ou fora do main, né? Alocar a árvore. Mas o negócio de alocar a árvore dessa maneira estática é que a gente não sabe o tamanho. Certo? Como é que Fortran resolvia? Fortran resolvia o seguinte: olha, eu vou botar a árvore. Vai ter no máximo 100 nós. E meu programa só trata árvores até no máximo 100 nós. Ok? Entendeu? Então, era uma limitação. Nós queremos linguagem que, eu chamo uma função para construir uma árvore e essa função constrói árvores de tamanho arbitrário. Ela vai ler um arquivo, onde está a árvore, não tem como o programa saber de antemão qual é o tamanho do arquivo e tudo mais. Certo? Então, por isso é que nós temos que ter a famosa memória dinâmica, que você pode chamar de heap, né? Ou monte, como eles traduzem em alguns textos em português, né? Essa palavra heap em inglês é meio complicada, né? Mas usaram monte aí, né? Uma montanhazinha que você vai crescendo aí de dados, né? Outro problema é quando a linguagem permite procedimentos locais também podem retornar. É um caso semelhante, né? Eu posso definir uma função dentro do procedimento e retornar um ponteiro para essa função. Então, essa função ela tem que se definir, ela tem que estar em algum canto, vai estar no heap, né? Uma solução seria manter os registros de ativação até que não seja mais referenciado. Essa solução é complicada, porque eu ia ter todo o fluxo de registros de ativações e eu ia ter que marcar uns como funcionais e outros como não funcionais. Uns como ativos e outros como não ativos, né? Ia ter que ter uma coleta de lixo na pilha, né? Só como a pilha ela é uma estrutura em que eu só posso tirar do topo, né? E colocar no topo. Eu sempre trabalho no topo. Então eu ia ter que descer, burlar as regras da pilha, entendeu? Então não é boa essa coleta de lixo na pilha, entendeu? A vantagem do monte é que o monte ele é um acesso aleatório. Essa parte aqui do monte tu vai poder acessar só dando endereço. Você não vai precisar ter um ponteiro para o começo do ponto para poder só acessar no topo do ponte. É mais dinâmico. Ok? Nisso daí, gente, certo? Na linguagem C, você entende que você tem um malloc, né? Você tem um free. Quando uma função em qualquer momento chama um malloc, um espaço do heap é alocado para guardar, certo? E quando eu chamo um free, eu indico que aquela região não é mal utilizada. Ok? Fica fácil entender que, quer dizer, não sei se fica fácil, mas o que é que você vai imaginar o heap? Bem, ele cresce dos endereços menores para o maior, né? E a pilha cresce ao contrário. Isso aqui é memória virtual. Mesmo sendo memória virtual, pode estourar, né? Se você começar a chamar uma função chamando outra várias vezes, você pode ter um estouro de pilha. Da mesma maneira, você começar a chamar malloc várias vezes, você pode ter um estouro do heap, né? Ok? Então isso aí não tem como tratar. Memória não é infinita, memória virtual. Ok? Mas mesmo assim, você pode imaginar a heap como uma sequência de endereços. Em que você tem o endereço a -1, -1. Ok? Quando se chama um malloc, certo?
Se a heap não estiver ocupada, digamos que seja esse malloc x, né? Você pega aí e marca que do endereço 0 a 3 está ocupado por x. Se eu fizer um malloc, aqui eu estou considerando x inteiro com 4 bytes. Se logo em seguida eu fizer um malloc, um y double, né? Eu vou do 3 a 11, porque o double são 8 endereços, né? Então aqui int x igual a malloc, que a gente chama lá com size of int, né? E aqui double y igual a malloc c size of double. O C exige que você faça o casting, né? Mas para não ficar muito espaço, vamos deixar aqui mesmo. Ok? Eu fiz isso aqui primeiro, fiz isso aqui em seguida. Se o terceiro caso for free x, eu simplesmente vou lá e libero. Liberei demais. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pronto, apague só o x. Agora a questão é, aqueles 3 primeiros endereços ali, aqueles 4 primeiros bytes, eles podem ser utilizados depois. Se vir agora um malloc para um i que é inteiro, eu posso colocar onde tinha o x. Ok? Então, na verdade, o heap, gente, ele pode ser organizado. Você imagina nessa figura aqui, você pode imaginar que o processo tem que manter na memória uma listazinha. Uma lista, a nossa famosa lista encadeada, né? Ok? Até um ponto lá que não chega mais nada. E o que é que cada lista tem? A lista vai ter, por exemplo, 0, 3, 4, 11, 12, 15, por aí vai, né? Ou então não precisa ser sequencial, né? Eu posso ter lá para frente o endereço, digamos o endereço 100, 103. Então eu tenho uma lista que vai me dizer as posições de memória ocupadas, né? Ok? Opa. Deixa isso aí para depois, né? Ok? Eu tenho essa lista aí. E toda vez que eu vou dar um malloc, eu vou percorrendo a lista em busca de uma lacuna, né? Ó, entre o 3 e o 4 não tem lacuna, né? Mas entre o 11 e o 100 haveria uma lacuna. Aí eu criaria aqui um novo bloco, né? E colocaria o índice i e j o tamanho do bloco alocado. Ok? E para liberar a mesma coisa. Se eu fosse liberar esse cara aqui, eu cortaria isso aqui e apontaria. Então, com a lista encadeada, você consegue ter o controle de quais regiões aqui, quais endereços aqui do heap, né, estão ocupados. Pronto. Certo? Esse é então, o malloc seria buscar a lista, encontrar uma lacuna que caiba e colocar. E o free seria buscar aquele nó daquele endereço e liberar aqueles endereços ali, tirando o nó da lista e fazendo a ligação com os nós restantes. Ok? Aí você pergunta, professor, é só isso, tal? Não. Na prática, podem ter otimizações. Por exemplo, eu posso manter 2 listas encadeadas. Uma lista com os endereços ocupados e outras com os endereços livres, né?
para quando eu fizer o malloc, eu já poder logo descobrir o livro, já começar a alocação e posteriormente atualizar outra lista, né? Para manter as duas, pode ser duplamente encadeada. Ou, com o que é como exemplo que o livro faz, é uma lista circular. Você vai percorrendo a memória em círculos em busca de um lugar. Se você fez uma busca pelo círculo e voltou para o começo e não achou uma lacuna, você pode rodar outro algoritmo para desfragmentar a memória, fazer umas cópias para unir tudo no começo, liberando no final e fazer a alocação. A grande questão é, toda vez que eu chamo um malloc, essa lista tem que ser manipulada para encontrar o espaço. Então, alocar espaço no heap, quando tem pouca utilização, é rápido. Mas quando o programa vai no ciclo de vida dele alocando e liberando várias coisas, tem um tempo. Então, a gestão do heap, mesmo que o programador faça manualmente, alocando e liberando, ela é uma gestão que consome, que tem um impacto no desempenho, né? Por isso, lá nas linguagens Fortran, no começo tal, e até recentemente Fortran, muita gente, até hoje deve ter gente fazendo programa em Fortran, né, utilizando, olha, eu vou fazer um vetor, vou botar o tamanho 100.000, e eu consigo resolver o problema até 100.000, compila o programa, pronto. E nenhuma vez durante a execução do vetor, independente da entrada, se ela for até 100.000, é chamada malloc, porque o cara quer desempenho absoluto. Então ele não quer ter que gerenciar o espaço do monte, ok? Na prática, somente programas de altíssimo desempenho vão ser todos estáticos, né? Nossos programas aqui que a gente usa, que interage com o usuário, que pega pacote de rede, que lê arquivo, que não tem como prever o tamanho das estruturas, eles vão ser dinâmicos e vão fazer gestão da heap, certo? A questão é, nós falando aí de orientação ao objeto, ok? Nós falamos até agora de funções e procedimentos. E orientação ao objeto, professor? Como é que a pilha se organiza? Né? Como é que a pilha eu coloco um registro de ativação de um método que está dentro de um objeto, ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixe-me ver aqui em exemplos, certo? Vamos imaginar em Java, ok? Mas não é nada muito complicado, gente. Eu acho que todo mundo é capaz de entender isso. Eu vou fazer aqui public, certo? Quando eu faço public class A, todo mundo entende que eu estou criando uma classezinha, né? Vamos fazer uma classe bem inocente. Public, tudo public, int. Eu vou botar uma variávelzinha n. Isso é um atributo, né? E vamos botar public int add int um v abrindo. Isso é um famoso método em Java, né? Vamos colocar int um temp da vida. Temp, vamos botar recebendo esse v. Eu vou, sei lá, temp mais return temp. Que algoritmo é esse? Não é um algoritmo, isso aqui é um exemplo simples aí, ok? Gente, olha essa classe aí, ok? Ela tem um atributo, que é uma variável, e ela tem um método. Então ela é meio que uma struct
como a gente seria em C, por ter um atributo. Mas ao mesmo tempo é uma função, né? Porque ela tem um procedimento, ok? Então fica difícil botar na pilha, até porque na pilha eu só posso acessar do topo, né? Como é que eu vou gerenciar isso? Nós vamos gerenciar no RIP, certo? Então essa daí é nossa classezinha A. Vamos botar aqui uma public. Class app. Na app aquela já é A, né? Vamos botar app mesmo. Aplicação. Ok? Eu tenho que ter em Java, eu esqueço como é que é em Java. É bem grande, né? É public static. Olha, static, né? Void main. Se tiver algumas imprecisões, vamos perdoar o professor. Certo? Bem, eu tenho uma classe e tenho o main dentro dela. Ok? Eu vou fazer int i igual a 5. Se eu fiz int i igual a 5, eu vou criar. Aí olha aqui, ó. Uma variávelzinha azinho. New. Azão. Esse new aí, gente, é como se fosse um malloc. Tá entendendo? Então, esse malloc aí, esse new, ele vai criar no monte. Ok? O que é que ela é no cliente? Vamos ver já. Aí eu posso botar qual é o nome do atributo de A? N, né? AN igual a I. Eu posso fazer uma loucura aí, né? I mais mais. Aí eu posso chamar A.N, vai ser A.add e return. Ok, gente, isso daí faz nada que tenha algum sentido. Ok? Entretanto, você vê que tem aí, né, a criação. E eu tenho o mais importante ainda. Olha isso aqui, né? Ó. Eu estou chamando um método e um atributo. Eu acesso tanto um atributo quanto um método. Como é que o compilador vai saber o deslocamento desse negócio aí? Vamos imaginar aqui, ó. Aqui do lado, né? Vamos imaginar a pilha. Não, a pilha não, a memória, né? A memória ela começa aqui. Lá dos endereços mais altos, eu vou até botar até lá embaixo. Certo? Do endereço lá embaixo, gente, eu tenho essa parte aqui é a minha pilha e essa parte aqui é o meu heap. Ok? Lá no começo, quando começa a execução, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar... observe aqui o que é que eu vou fazer. Certo? Automaticamente, a máquina virtual instancia essa classe app, né? Que vai ser minha aplicação. Mas não vamos representar o app, vamos prestar atenção nesse método main aí. Então, esse método main é invocado. Se ele é invocado, é criado um registro de ativação para ele. Certo? Então, o que é que main tem? O main não tem, eu não botei argumento. Certo? Ok? Não botei argumento. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, como não tem argumento, é vinculação do controle. E em seguida,
endereço de retorno. E aqui essa vinculação de controle retorna lá para o SO, por assim dizer, né? Agora, main tem duas variáveis locais. Quais são? I e A. I não tem mistério. Eu coloco I aqui. Mesma coisa como a gente estava fazendo lá. Agora o A, gente, eu vou botar entre aspas. Por quê? Porque não é o A que ele coloca ali. Porque aqui no código, A vai ser uma referência. Certo? E quando ele chama new, o que é que ele faz quando chama new? Ele vai lá embaixo, certo? Ele vai colocar o quê? N, que é a variável local de A, e ele vai colocar como se fosse o endereço do código de ADD. Certo? Isso depende da implementação. Ele podia botar logo o código de ADD. Isso aqui é minha representação de Azinho na memória. Só que isso aqui não está na pilha, está no RIP. Então, eu tenho aqui apontando para, na RIP, uma referência A. E isso daqui se torna o registro de ativação de main. Certo? Ah, teria que ter um app, tudo bem. Agora a questão é, quando o main vai chamar, porque o meu main chama lá no final a.addi, eu vou ter que empilhar um registro de ativação de ADD. Mas só isso. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. ADD não, ADD tem argumento, né? Então, em teoria, eu colocaria primeiro o argumento V. Mas, na verdade, por ser orientação a objeto, nós fazemos o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui um des, que é o mesmo valor que estava aqui em cima. É por coincidência, porque na verdade bem poderia ter outros valores que não tivesse, né? Eu coloco o des, eu coloco o parâmetro v. Existe variável local? Existe, mas só que eu vou botar primeiro a vinculação, né? O endereço de retorno e qual a variável temp. Ok? Isso daqui seria o registro de ativação de ADD. Né? Mesma coisa do caso que a gente já viu. Mudou alguma coisa? Mudou. Esse min aqui, isso aqui, ó, aponta para A. Então, no começo do registro de ativação de um método de um objeto, eu coloco o endereço no RIP do objeto. Ok? O resto, a vinculação de retorno, é a mesma coisa, aponta de fato para main. Ok? Mas por que eu coloquei esse endereço aqui? Porque veja que em local nenhum do registro de ativação de ADD existe N. E aqui o ADD não trabalha com N, mas eu poderia ter feito, se for uma falha minha, né? Botar aqui, N igual a V. Né? Poderia ter feito isso aí. Mas o mais importante é que aqui, como é que um método de uma classe, ele acessa os atributos do objeto? Como é que ele saberia? Ele sabe de uma coisa. A partir desse ponteiro aqui, se ele tirar a vinculação, os argumentos, ele vai estar no começo aqui de um ponteiro que aponta para a região de memória onde está o A.
E sabendo onde está o A, e sabendo a estrutura de A, ele consegue acessar o valor de N. Então, o meu compilador, para gerenciar o acesso a registro de ativações de métodos, ele tem que, na tabela, os argumentos não. São acessáveis são a partir de FP, como a gente já mostrou. As variáveis locais também a partir de FP, como a gente já mostrou. Agora, os atributos da classe, como é que a tabela vai ter? Vai ter que ter uma aritmética em função desse des aqui, que é o objeto que vive lá na heap. Ok? E se a DD chamasse, se classe A tivesse um objeto que fosse de outra classe, uma classe B, e a DD chamasse o método de B. Quando eu fosse colocar, eu colocaria aqui o des de B, né? E construir o registro de ativação. Então, o registro de ativação, na orientação objeto, ele vai ter que ter um ponteiro lá mostrando onde é que está o objeto na memória. Para poder, a partir dali do cálculo em função do FP, que é o frame pointer, saber onde está o objeto e acessar os atributos. Ok? Então é assim, é o que muda em relação ao que a gente já viu das chamadas de procedimento tradicionais. E aí você consegue ter orientação a objeto tranquilo, né? Sem nenhum problema, sem burlar toda aquela questão da ativação do método. Então, você pegar uma pilha de uma máquina virtual Java, vai ter os registros de ativação de todos os métodos chamados, e lá dentro, se você for escolher esse registro de ativação, você ia ter os ponteiros para os objetos aos quais esses atributos, esses métodos estão associados. Ok? Nisso daí, gente, cadê o... Ah, não, os slides eu tenho que vir para cá, peraí. Voltar aqui para a execução, né? Ok? Então, o objeto na memória ele é meio que um cruzamento entre uma estrutura de registros e um registro de ativação. Viu lá na figura, você tinha lá o registro, um struct na heap e o registro de ativação. Ok? Você pode ter numa stack, um objeto chama um método de outro. As coisas vão ocorrendo que para você ter o controle e acesso de uma instância do objeto, você teria que ter a heap e vários locais na stack, né? Que são os registros de ativação que tem ponteiro para aquele objeto. Ok? Tudo isso o compilador tem que gerar código para gerenciar. Né? Então, o objeto da memória é um cruzamento entre uma estrutura de registros e um registro de ativação. A solução mais simples seria fazer cada objeto copiar todos os atributos e métodos herdados para a sua memória. Ok? Então, se eu fosse ter várias instâncias daquele azinho naquele exemplo, cada um poderia ter todo o código copiado, todos os atributos copiados, né? Mas na prática eu posso deixar o código. O código do método é comum, né? Eu deixo o código no canto e lá na heap aponto para esse código, né? A questão da herança é que complica as coisas, né? Porque ali eu mostrei o A como independente, mas eu posso ter um A, né? Que tem um método add. O B herda de A e adiciona um método sub. E o C herda de B e adiciona um método multi. Ok? Uma solução também é lá na heap onde está C eu colocar o código de ADD, de sub e de multi. Né? Ou colocar os ponteiros. Por quê? Porque em C, um objeto em C, um Czinho, né, que seja do tipo da classe C, por herança ele tem todos esses métodos. Certo? Uma alternativa que o pessoal faz é manter toda a estrutura de classe na memória através de um grafo de herança. Então, eu teria A, né, vai para B, que vai para C. Eu mantenho isso na memória. E aqui eu tenho um ponteiro para cada um dos métodos. Certo? E eu posso usar esse grafo para, durante a execução, construir uma tabela que, dado uma instânciazinha de C, a tabela ela meio que já é um resumo do grafo e consegue encontrar
o código da função, né? E aí complica um pouco porque, querendo ou não, C pode sobrescrever ADD, né? Então aí, gente, você nota que na orientação a objeto, não só o acesso, o malloc custa, né? Mas acessar um procedimento também complica um pouco. Saber qual é o código do meu método, né? Ok? Mas aí também já é um caso mais avançado, né? Vamos continuar, assim, pelo menos se a gente conseguir entender como funciona na linguagem C, já estaria de bom tamanho, né? Isso daqui de orientação a objeto já seria construções de máquinas virtuais, né? Querendo ou não, a maioria das linguagens orientadas a objeto estão em máquinas virtuais ou interpretadores, então já seria um tópico mais avançado, digamos, compiladores 2, né? E por aí vai. Mas uma noção vocês já estão sendo apresentados, né? Indo adiante, certo? A RIP, você tem duas operações, em geral em C, né? É malloc e free. Em C++ é o new e delete, né? Em Java só o new, né? Agora não tem o delete, vamos já discutir o que é que não teria o delete, né? Alocar. O que é que o malloc recebe como parâmetro, gente? Um tamanho em bytes. Geralmente diz size of int. Aí se for um vetor, o tamanho do vetor vezes size of int, né? E reserva blocos de memória, retornando o... Não é que ele retorna o primeiro... retorna o primeiro endereço do bloco. Ok? Se for só um bloco, é só o endereço. Eu acho que uma cadeirazinha de estrutura de dados, vocês devem ter visto malloc, new, tem uma noção prática, né? Acho que não precisa mostrar exemplo disso. Liberar, recebe o endereço inicial, vasculha a lista, quando encontra, marca como livre. Certo? Pode ser implementada como uma lista encadeada de blocos livres, né? E blocos ocupados. Pode ter fragmentação, né? Variáveis alocadas no começo são liberadas depois, deixando lacunas vazias, né? Na prática, o que nós temos é uma lista encadeada circular para os blocos alocados e livres. Então ele mistura aquelas duas listas numa só e faz uma lista circular. O livro, onde é que é? Na página 383, na figura 719, mostra um código em C que seria um exemplo da gestão da RIP. Ok? Eu acho que não precisamos nos aprofundar, talvez caia alguma coisa no exercício, mas é um código muito simples, gestão de lista encadeada. Eu suponho que lá em estrutura de dados vocês tenham visto lista encadeada e saibam como é que coloca um elemento numa lista, retira um elemento numa lista e muito mais, né? Aqui a diferença é que a lista é um bloco de memória. Ok? Indo adiante, você tem... E aí, gente, é um dos assuntos mais... como é que diz? Mais... Assim, se você quiser, você faria uma cadeira só desse assunto. Que é o quê? Gerência automática do RIP. Que nós conhecemos como coleta de lixo no mundo Java. E no mundo Python e no mundo de toda a linguagem mais dinâmica. O que é a gerência automática da RIP? O que é a coleta de lixo? Eu não vou explicitamente usar o free. Eu não vou explicitamente usar o delete. Certo? Quando uma variável não pode ser mais acessada, quando uma referência não pode ser mais utilizada, o que é que eu faço? Recuperação do espaço previamente alocado, que não está mais em uso. Certo? E eu não preciso chamar explicitamente free. Como é que é isso, professor? Olha, lembra aquela função dangle?
Se naquela função dangle eu faço agora de maneira correta int x igual a malloc, aloquei, né? Eu faço x igual a 1 e simplesmente retorno 0, nem retorno x. Quando retorna para main ou para quem chamou dangle, esse ponteiro aqui, gente, aponta para uma região na heap que ninguém mais consegue acessar. Ninguém mais consegue acessar. Porque ele é esse ponteiro, o ponteiro era uma variável local de dangle. Certo? Então, essa região, em C, se esse código fosse total em C, ela foi marcada como ocupada. E vai ficar marcada como ocupada. Certo? Uma linguagem com coleta lixo, ela vai, de tempos em tempos, parar o programa. Literalmente. Ver se tem alguma área da heap que não consegue ser acessada. E se existir essa área, vai liberar essa região. Aí, como é que ela faz isso? Certo? Aí existem várias maneiras. A abordagem mais pura, assim dizer, é você para o programa, você vai lá na tabela de símbolos e vasculha todas as variáveis do programa. E vai vasculhando e vendo na heap. Se tudo que eu vasculhei, eu marco na heap que está sendo acessado. Depois que eu fiz essa varredura e marquei o que estava sendo acessado, o que é que eu faço? Vasculho a heap de novo e libero o que não está marcado. Ok? Então, é um processo, se para um programa muito grande, que são centenas de variáveis, é um processo demorado. Certo? De tempos em tempos, tu parar, marcar todo mundo que está sendo usado e depois vasculhar a heap, desalocando tudo que não está sendo usado. Isso lá nas primeiras versões do Java era assim. Você tinha um threadzinho, certo? Lembrando que a VM é um processo. Toda vez que você inicializava um processo da máquina virtual Java, subia um threadzinho chamado garbage collection. E esse threadzinho, de tempos em tempos, executava, varrendo todo mundo, marcando todo mundo que está sendo usado no heap, e em seguida liberando todo mundo que não está sendo usado. Ok? Quando eu tinha arquiteturas Unicore, tranquilo. Parava o programa, limpava, depois continuava. Quando eu tenho arquiteturas multicore é complicado, porque eu posso estar rodando num thread ou num núcleo a thread da coleta de lixo, e em outro núcleo o programa está desalocando ou alocando nova memória. Né? Então, tem toda aquela questão de mutex, semáforos, tudo. A máquina virtual Java é um feito muito grande da humanidade para conseguir tratar isso. Porém, essa alternativa, marcar e varrer, e essa outra parar e copiar também, ela tem um problema. O programa ele passa a ser meio que imprevisível. Porque do nada pode subir o thread da coleta de lixo. Existem várias otimizações que foram feitas para poder ter certeza. Mas o fato do thread de coleta de lixo poder subir de vez em quando limita muito o uso de Java para aqueles famosos sistemas em tempo real, né? Ok? Então, enfim, daria para fazer outra cadeira por isso aí, ok? Outra alternativa, além de marcando e varrer, é parar e copiar. O que é que o parar e copiar faz? Eu divido minha heap em duas partes, certo? Quando o thread da coleta de lixo subir, eu vou copiando tudo que está numa parte para outra. E o que já está na outra parte eu deixo lá. Ao final da execução, vai ter uma parte toda ocupada e uma parte toda livre. Pronto.
e eu volto a executar e passo a alocar na parte livre. De tempos em tempos eu vou parando, divido em dois, boto numa parte outra, boto numa parte outra, numa parte outra. Ok? Novamente tem uma demora e tudo mais. Ok? Então a coleta de lixo ela torna a nossa vida muito fácil como programador, porque você não precisa fazendo destrutor de classe, como tem C++. Você não precisa ficar chamando free, você não precisa ficar chamando delete, nada disso. Mas ela tem um impacto no desempenho da execução do programa, certo? E não é de imediato. O teu programa vai, em média, consumir um pouco mais de memória. Certo? Uma outra abordagem ainda, essa coleta gerativa é mais recente, ela começa meio que marcar e varrer. Quando ela nota que alguns objetos são marcados várias vezes, ela meio que considera, não, esses objetos são constantes. Eles são, com certeza, eles vão estar sempre em execução. Porque eu já marquei ele 15 vezes aí, eles estão sempre em execução. Então esses caras que são muito utilizados, estão sempre na memória, move para uma região especial que não é varrida da outras vezes. Então isso diminui o meu escopo do marcar e varrer. Ok? Novamente, pessoal, isso é um assunto mais complexo, teria que ter uma disciplina dedicada para tratar isso aí. Né? Existe um professor na UFPE, Pernambuco, que é o professor Rafael Dueire Lins, ok? Lá nos idos de 1996, né? 96, 97, você estava em fosse nascido. Ele, Java 94, 93, Java lá tinha isso aqui, marcar aí, vai. Certo? O professor Rafael, na época, compilou todas os algoritmos que existiam, né? E projetou um novo algoritmo baseado nesses conceitos aí, publicou e foi implementado esse algoritmo dentro da máquina virtual Java. E durante uns 5, 6 anos, o algoritmo que rodava dentro da máquina virtual Java era de uma ideia do brasileiro de Recife, de Pernambuco, né, nordestino. Ok? Eu acho que, não sei se era o único, enfim, foi utilizado. Eu falei aqui 5 anos, pode até estar mentindo, né? Mas eu não sei por quanto tempo, mas o trabalho que ele fez foi importante nessa área aí de coleta de lixo, ok? Claro que com o tempo outras coisas, ciência vai evoluindo, né? Ok? Mas ele era um cara, assim, referência aí no final do século passado nessa parte de coleta de lixo. Ok? Nós não vamos nos aprofundar, é um assunto mais complexo, né? Certo? Eu quero falar agora de passagem de parâmetros. Que eu acho que lá nas cadeiras de orientação a objeto, estrutura de dados, até mesmo FUP, você já deve ter visto isso aí, né? Eu não acho que seja assunto novo, não. Pelo menos passagem por valor e passagem por referência, vocês entendem. Eu acredito que entendam, né? O que é a passagem por valor? Int, add, int n. N mais mais. Não, vou fazer assim, o temp, né? O famoso temp. Int temp. N mais mais, return temp. Ok? Quando eu chamo, eu tenho em algum canto uma variável int a e eu faço, vamos fazer aqui, a igual a 1, né? E eu faço int b igual a add a. Pronto.
Qual é o valor de B? Aqui meu exemplo não está completo. Eu faria assim. Return tempo. Qual é o valor de B? Eu acho que é fácil ver como C adota passagem por valor, que nesse momento aqui da invocação eu acesso a variável A, que ou é estática ou está no registro de ativação dessa função maior, e copio o valor para o começo do registro de ativação de ADD, para servir como parâmetro N. Então o valor é copiado. Então é passagem por valor. Certo? Esse N tem um valor de A, que é 1. A adiciona. Tempo igual a N, retorna tempo. Então B vai retornar 2. Agora, depois disso aqui, qual o valor de A? Nesse caso, continua 1. Essa incrementação aqui é na variável local, no parâmetro local N, que está no registro de ativação de ADD. O A está ou em outro registro de ativação é estático. Nada foi feito ainda. Ok? Agora, como é que eu faria passagem por referência? Em C, eu teria que forçar, continua sendo passagem de valor, porque eu estou passando agora, o valor deixa de ser o valor de A e passa a ser o endereço de A. Certo? Algumas linguagens como C++, Java, subentende-se que o passagem é por referência quando o objeto não é tipo primitivo. Então você não precisa ficar dando asterisco em E comercial. Mas na prática em C, seria dessa maneira que eu faria a passagem por referência. Eu estou passando um endereço, né? Esse endereço eu teria que incrementar aqui desreferenciando, né? Temp também teria que ser desreferenciado. Mas aqui, ao final da execução, tanto A quanto B teriam um valor 2. Ok? Então, não é muito difícil o valor por referência, né? O que é essa... Agora, entenda. Quando a passagem é por referência, a única cópia que existe é do endereço. Nenhuma cópia de valor ocorre. Quando é que é essa passagem valor-resultado? No valor-resultado, gente, haveria a cópia do valor de A para N. E enquanto o método estivesse executando, a alteração seria feita na cópia local. Mas no momento que eu tiro o registro de ativação de ADD, eu copio de volta o valor de N para A. Na referência, a cópia é só de endereço. Na valor-resultado, a cópia é de valor. E a cópia ocorre ao final do método. Ah, professor, por inteiro não tem diferença de desempenho. Mas se for um vetor de 1000 posições, a passagem para o valor resultado ia envolver a cópia de 1000 posições no começo da execução. Essas 1000 posições seriam atualizadas. E no final da execução de ADD eu teria a cópia de volta para A, essas 1000 posições. Ok? Então essa valor resultado, ela tem, como é que diz? Um custo. Né? Essa passagem por nome, ela é um pouco mais complicada de entender. Porque ela é utilizada em linguagens funcionais, que é chamada a avaliação preguiçosa, lá em Haskell. É a lazy evaluation. Como é que é isso? Simples.
Outra cor aqui, outro exemplo. Eu tenho int i igual, né? Eu tenho int p 1, 2 e 3. Tudo bem? Eu vou ter uma função aqui. Vou chamar de add também. Certo? Mas essa função, gente, ela vai fazer meio mundo de coisa. E lá no final ela faz n++. E finaliza. Certo? E vamos imaginar que essa passagem aqui, ela é por referência. Apesar de eu não ter botado o asterisco do ponteiro e tudo mais, ok? Olha só, gente. Quando eu chamo essa nova função add e passo p de i, em teoria seria esse 2 aqui, né? Perfeito. Mas começa a executar. N recebeu a referência de p de i, vai adicionar, vai incrementar 2 para 3. Se enquanto isso aqui estiver executando, tiver outro thread do meu programa que faz i++, quando esse cara chegar nessa avaliação aqui, ele vai vazar esse PI para ser o P de 2 e vai incrementar o valor 3. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele deixa para avaliar P de I somente quando o P de I for referenciado através do N que foi para o passado. Então é uma avaliação preguiçosa. A pessoa vai avaliar esse argumento lá dentro. Ok? Aí outro thread, se for um problema multithread, pode ter atualizado o I. Então o I pode ser. Eita, professor, então é perigoso. Eu não consigo saber. É perigoso. Ok? Mas por que eles fazem isso? Às vezes dentro do ADD tem um if then else. Tem um switch case. Então, dependendo da situação, algum argumento pode nunca ter que ser avaliado. Se ele nunca é avaliado, certo? Por alguma situação, minha função naquela situação em que ele não é avaliado pode até executar mais rápido. Então, eu postego a avaliação na passagem por nome até o máximo que eu puder, para não gastar esse tempo. Ok? Então, em teoria, pode ter grandes desempenhos se você já modelar seu programa imaginando essa passagem por nome. É a lazy evaluation lá que Haskell e outras linguagens aí propagam, né? Implementa. Ok? Então, isso aí, passagem de parâmetros, eu acho que o assunto é basicamente isso aí. Certo? Esse é o assunto. É só isso mesmo? Deixa eu ver até que eu não disse, eu esqueci de falar. Ele vai falar do ambiente de execução da linguagem Tiny, mas é uma explicação irrisória, porque a linguagem Tiny ela não suporta função. Se não suporta função, qual é a graça desse ambiente de execução, né? Não vai ter registro de ativação, não vai ter nada disso, né? Ok? Então, a única coisa que tem é a gestão da heap. E ele coloca, e como as variáveis são todas inteiras, ele vai gastar um índice para apontando qual a posição na heap tem que estar lá. Ok? Então, concluímos o capítulo 7. Eu já passei atividades do capítulo 7. E irei passar mais atividades agora que nós concluímos. Olha aí, tem uns exercícios bem legais, viu? Ok? Então, gente, eu vou concluir o assunto por aqui. Eu não vou avançar, pelo menos agora, no geração de código, que é um capítulo muito extenso. Né? Ele tem aqui apêndice A. Eu nunca ministrei esse capítulo na disciplina, certo? Ó, ele começa na página 402 e vai até a 485 de assunto.
É muita coisa, certo? E eu não vou mentir que eu não preparei não, né? Então, nós vamos terminar por aqui, nós que estamos aqui na disciplina, ok? E vamos fazer as atividades. Vocês façam as atividades, ok? Vou parar aqui a gravação.